Olá, pessoal. Boa tarde. Ah, Iremos tratar hoje sobre o tema de ecologia, um assunto bastante relevante, né? A ecologia ela está presente em diversos vestibulares, Enem, e é um assunto bem pertinente. Aqui de início, a gente vai tratar da sucessão ecológica, né? Então, o que vem a ser a sucessão ecológica? Bom, uma área, ela por si só, ela passa por um processo de ocupação. E essa ocupação, ela pode ser feita de duas maneiras, né? E o que a gente chama de sucessão ecológica realmente é a substituição sequencial de espécies que vivem ali naquela comunidade. Então, eu tenho um processo longo, esse processo é dividido em etapas, tá? E cada etapa tem um tipo de colonização específica. Essa colonização, eu digo de espécies e de espécies vegetais, espécies animais, tudo aquilo que vai compor aquela área. E esse processo todo, né, ela tem um resultado final, que é o que a gente chama de clímax. E há muitos fatores, né? O clima, por exemplo, o clima é um fator que pode provocar essa mudança. E as próprias mudanças ocorridas ali pelos organismos que colonizaram aquela área. Essa colonização, ela influencia esse fenômeno de sucessão, tá? E aí a gente vai comentar sobre os três tipos de sucessão, que é dividido em primária, né? A gente também chama de inóspita. Aí a seção secundária ou intermediária e a sucessão clímax, que é o resultado final desse processo. Bom, aqui, o que é uma comunidade pioneira? É o início, então, né, da sucessão ecológica. Ela pode se iniciar de diversas formas. Ou ela vai se iniciar ali numa rocha nua, numa rocha que nunca foi habitada, numa lagoa deserta, num terreno que foi formado por diversos tipos de sedimentação, tá? E é uma comunidade que nunca houve ninguém. Ou se houve, a gente tem que pensar que os primeiros organismos que tiveram lá, que foram habitar esse lugar, são organismos muito simples, é um organismo assim, vamos dizer que não tem frescura, porque eles conseguem se adaptar muito fácil ao ambiente, eles não têm tanta necessidade química e fisiológica quanto outras espécies, tá? E essas espécies existentes nessa comunidade são chamadas espécies pioneiras. As espécies pioneiras só estão na comunidade pioneira, que é a primeira etapa do processo de sucessão ecológica. É, e aí, o que pode ser esses animais, né? Os líquens. Os líquens é um exemplo bem importante disso. Os líquens, eles vão poder alterar as rochas e formar um solo, de forma que vai poder facilitar de outros seres vivos. E aí, geralmente, são espécies que não têm muita exigência, né? Eu digo exigência em termo nutricional, em termo de tolerância. Tem espécie que não aguenta muita umidade, não aguenta muito frio ou um ambiente muito seco. Agora, aqui nesse exemplo que eu dei, essas espécies elas não vão precisar passar por isso. E aí, como um exemplo, a gente tem uma espécie que ela não aguenta muita luminosidade. Então, você pensa, uma rocha nua, não tem sombra, não tem nada. O sol está literalmente retido ali naquele local, então o ser vivo que tiver ali certamente vai ter que meio que aguentar, né, essa insolação, essa luminosidade. E é claro que se a gente for pensar que tem vários ambientes e tem ambientes que são mais secos que outros, né? Tem ambientes que são mais... tem uma altitude térmica maior. Então, tudo isso influencia nessa composição dessa comunidade pioneira. Então, sem a comunidade pioneira, ela é importantíssima, porque sem essa comunidade, um solo pobre ele não consegue habitar outras espécies. Então,
É impossível que haja associação ecológica no local se não tiver a comunidade pioneira, tá? A gente dá um exemplo de Brumadinho e Mariana, que foi esses acidentes que teve, esses desastres, né, que infelizmente teve alguns anos atrás. E aí, eu dando um exemplo, hoje a gente pode dizer que Brumadinho e Mariana se encontram no estado de comunidade pioneira. São as espécies que estavam lá, ou que foram sementes que foram soterradas, hoje elas meio que estão se estabilizando, mas ainda estão nesse processo de composição de líquens, de algas. Então, algas não, né? Mas dando exemplo ali de um solo seco. Então, nesse momento, essas áreas estão sendo ocupadas pelas espécies pioneiras, né? Que são as espécies que vai recompor aquele local que foi destruído. É como se estivesse começando tudo do zero, tá? Aquilo tudo que se teve algum dia, né? Aquilo se perdeu. Mas, se a gente for analisar, tem muitos locais que às vezes não há uma perda total daquele ambiente. Então, como eu mencionei, às vezes sementes foram soterradas, outras espécies que estavam ali e conseguiram se adaptar ou conseguiram sobreviver àquela devastação, né? Aquela calamidade, aquela situação, né, terrível. Uma ou outra planta ali conseguiu, né, sobreviver. Então, elas são essenciais porque elas vão enriquecer a área com matéria orgânica. É através da matéria orgânica que vai possibilitar o desenvolvimento de outras comunidades. E aí a gente vai poder comparar que são comunidades mais diversas, comunidades mais complexas. É, aqui eu vou mencionar para vocês, né, sobre o total de produção de matéria orgânica. Bruto, bruto é aquilo, tudo que eu tenho. O que eu tenho é pouco, porque é uma comunidade pioneira, então ela produz ainda pouco com material orgânico. E o que ela consome também é pouco, porque não é uma comunidade exigente. Como eu mencionei, anteriormente. Então, o consumo é pouco e a quantidade de matéria orgânica é, realizada ali naquele solo também é pouco. Isso vai ser bastante importante para vocês poderem comparar depois as três áreas, as três etapas da sucessão ecológica. Espécies pioneiras ajudam a colonizar áreas desmatadas. Foi o exemplo que eu dei do desastre acontecido aqui no Brasil, de Mariana, né? Que todo mundo conhece, que infelizmente a gente perdeu várias espécies e um ecossistema todo integrado ali, que hoje a gente sabe que vai demorar anos e anos para poder se recuperar. Então, aqui eu vou mencionar, né, as características que essas espécies pioneiras podem ajudar. Elas vão estabilizar o terreno para outras espécies poderem vir, vai aumentar a permeabilidade do solo, vai agregar os polinizadores e dispersores de semente, vai facilitar a transição, né, que é a transição das etapas, e elas conectam fragmentos florestais. Então, são espécies essenciais para a colonização de uma área. Quando dizemos e falamos sobre sucessão ecológica. Aqui é a segunda etapa do processo, que é a comunidade intermediária, a segunda parte. Uma vez que o solo está formado e já está cheio de matéria orgânica, ao longo do tempo vai poder começar a se criar condição favorável para poder instalar outros animais e outras espécies, espécies mais diversificadas, espécies mais exigentes. E aí, aumentando isso, eu também tenho um aumento da biodiversidade. A teia alimentar vai aumentar, então essa área vai se tornar cada vez mais complexa. Aqui nessa comunidade intermédia, eu tenho um exemplo, pequenos arbustos, né? Eu tenho samambaia, eu tenho pequenos herbívoros, ainda não tenho animais carnívoros, mas
uma parte também importante, porque ela que vai remediar entre a sucessão primária e o clímax, né, que é a última etapa do processo. Tem sim alguns predadores, mas são animais menores, né, que não precisam de uma carga energética muito alta, tá? E nessa comunidade intermédia eu também tenho muitas gramíneas, eu tenho uma vegetação arbustiva bem densa, bem larga, tá? E essa comunidade intermédia, ela é um processo que se dá através da colonização daquela área pioneira. Então, sem a comunidade pioneira, eu não tenho a comunidade intermédia. Aqui a gente vai perceber que um vai acabar dependendo do outro, tá? Então, é basicamente isso, a comunidade intermédia. Então, aqui a gente já tem uma condição mais favorável para esses organismos viverem, organismos vegetais, os animais, né? Então, há uma diversidade de flora, de fauna bem grande comparada com a comunidade anterior que eu apresentei a vocês. Aqui a gente já tem a comunidade clímax. É válido ressaltar que a comunidade clímax é o último processo. E aqui eu tenho uma condição biótica e abiótica favorável para todos os seres vivos. Aqui é como se eu tivesse encontrado o equilíbrio de um ecossistema. Então, como eu mencionei, até atingir o clímax, diversas modificações elas ocorrem nos ecossistemas. E uma delas é o aumento da complexidade de cadeia alimentar, que passa de uma cadeia linear para uma teia de cadeia extremamente complexa, tá? E nessa comunidade ela é formada por espécies diversificadas, tá? Tem um porte grande para aguentar é, esse fluxo de energia, de matéria orgânica, e de tudo que compõe ali aquela fauna. É, ela tem um extenso tamanho, a Amazônia é um exemplo disso, tá? É uma comunidade que se permanece por um longo período de tempo. Então, nessa comunidade, eu tenho árvores imensas, árvores de grande porte, o castanheiro, o carvalho, são árvores presentes na comunidade clímax. Então, ali eu tenho a estabilidade de todo o meu ecossistema. Mesmo sendo estável, essa comunidade ela vai se encontrar em equilíbrio dinâmico, uma vez que quando há troca de indivíduos, esses indivíduos entram e saem das populações. Então, mesmo tendo essa comunidade estável, eu tenho esse equilíbrio dinâmico, onde eu tenho muitas, vamos dizer, muitas mortes, eu tenho muitas percas de indivíduos, assim como ganho também, né? Outros indivíduos começam a colonizar aquele ambiente. E é importante ressaltar que o crescimento dessa comunidade é um crescimento mais lento, tá? E então, claro que nenhum outro processo acontece da noite para o dia, mas esse em questão demoram anos e anos para poder atingir, né, um nível de situação que é a comunidade clímax, que é a etapa final. Atingir o equilíbrio de um ecossistema é algo muito difícil, é muito complexo, tá? Depende de diversos fatores, não só biológicos, mas de tudo que há em volta, né? Até a ação do ser humano ali pode afetar nesse processo de criação da comunidade de clímax. Aqui o que eu tenho para falar é que, se tratando de matéria orgânica, o que eu produzo é igual ao que eu consumo. Então, aqui é uma quantidade imensa de matéria orgânica. Então, o meu bruto é muito alto. Mas eu tenho que levar em conta que eu tenho uma comunidade exigente. Se essa comunidade exigente, ela precisa ter um gasto energético maior, vou utilizar mais respiração,
vai ser utilizado mais matéria orgânica, então meio que fica, por isso que diz que se é equilibrado, porque tudo que eu produzo eu gasto. Então o meu bruto é igual ao meu saldo final, meio que iguala essa situação. Aqui comparando, né, a associação primária com a associação secundária, se tratando de substrato. Na associação primária, eu tenho um início em uma área que foi desabitada, que nunca foi habitada antes. Ambientes que nunca foram ocupados por nenhum outro seres vivos. As rochas, as lavas, os depósitos de areia, faixa da praia. Essas são exemplos de sucessão primária. A sucessão secundária, elas ocorrem em áreas que já foram ocupadas alguma vez por algum tipo de comunidade biológica, como exemplo, o desmatamento, as áreas de cultivos que foram abandonadas. Sementes e organismos permanecem nos solos, tomando o substrato mais favorável à colonização de outros seres vivos. Foi o que eu mencionei nas áreas de desmatamento que aconteceu lá na cidade de Mariana, tá? Então, o solo pode ter sido um pouco mais fértil por conter um substrato mais favorável, tá? Então, se dá ali um processo mais rápido, né? E aqui na sucessão primária é um exemplo dos líquens, né? Que ficam em rochas. Os líquens, eles vão liberar uns ácidos que formam uma pequena camada de solo. Essa camada de solo vai permitir o desenvolvimento desses animais, tá? Enfim, aqui eu trouxe um exemplo, né, da comparação das três comunidades, as pioneiras, as intermédias e a comunidade clímax. Aqui, reparando na imagem, dá para vocês verem a diferença de cada uma, tá? E, por fim, eu quero deixar aqui uma pergunta, é uma pergunta retórica, tá? E eu quero perguntar a seguinte coisa: por que que a produtividade líquida diminui ao longo do tempo? Bom, o que que dá para a gente explicar por isso? Os seres vivos mais complexos, eles consomem mais energia. E se ele consome mais energia, vai diminuindo o armazenamento de energia em forma de matéria orgânica. Então, eu tenho a produtividade primária bruta, ela é mencionada pela sigla PPB. Essa produtividade primária bruta, ela tem um total de matéria orgânica produzida na fotossíntese, na biomassa, na biodiversidade. E a minha PPL é a produtividade primária líquida. Então, eu tenho a relação dessas duas equações, né? Então, se eu tenho uma complexidade de seres vivos mais agentes, com certeza eu vou manter meu armazenamento energético mais baixo. Então, com o tempo, a produtividade líquida ela vai cair, porque os meus animais são exigentes, não são animais mais simples como eu tinha na comunidade pioneira. Esses animais, eles requerem mais gasto energético, e tudo que envolve a sua condição física, a sua condição biológica, para se manter ali naquela área. Então, sempre que eu tiver uma comunidade, é, vamos dizer, equilibrada, a comunidade clímax, eu tenho minha produtividade líquida caindo ao longo do tempo. É, então, é diferente do que acontece lá na primeira comunidade, que é a comunidade pioneira, onde eu tenho pouca matéria orgânica e o que é usado também é pouco. Aqui não, eu tenho muita matéria orgânica sendo utilizada, mas ao mesmo tempo eu tenho essa retenção, né, essa produtividade caindo, porque os animais que vivem naquele ambiente são exigentes, requer muita produtividade líquida. Por isso que esse processo, por isso que essa produtividade ao longo do tempo ela diminui.